Fala pessoal, sejam bem-vindos, começando mais um vídeo com muitas informações importantes. Mas antes, eu peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas. Giro na tela e notícias a seguir. Primeira matéria já na tela. Felipe Dávila. STF viola a Constituição nas prisões do 8 de janeiro. Veja o vídeo. Luiz Felipe, o Bolsonaro está enfrentando agora um problema que é muito comum aos políticos brasileiros. Ele acha que é uma coisa e a reputação dele mostra que ele virou outra coisa, né? Então tem a suspeita de envolvimento dele naquele quebra-quebra de 8 de janeiro como incitador daquilo, a suspeita dele no envolvimento de perversões relacionadas à tentativa de bloquear o acesso de eleitores no Nordeste às urnas no segundo turno, e agora esse caso das joias, né? Em que a investigação da Polícia Federal arrastou inclusive os militares para o epicentro desse inquérito, né? O que eu queria lhe perguntar acha que isso está acontecendo, que a reputação do Bolsonaro já o desqualifica até como cabo eleitoral nas eleições do ano que vem? Tem a perspectiva de que, eventualmente, o Bolsonaro pode, inclusive, ser preso? Bom, primeiro, aí, José, acho que a gente tem que dividir esse problema em duas partes. A primeira parte é o seguinte, o que aconteceu no 8 de janeiro, certamente um ato criminoso, invadir prédios, essas pessoas que cometeram esse crime precisam ser, sim, julgadas, presas, punidas, etc. Então aí estamos de acordo. Agora, o jeito pelo qual o Estado brasileiro está fazendo isso é de uma irresponsabilidade absurda. Como é que você prende 1.500 pessoas sem acusação formal? Isso é um absurdo, isso é contra o Estado de Direito. E eu sou contra o que aconteceu, disse aqui, não apoio o Bolsonaro, mas dou, como defensor de princípios liberais, todo o direito ao indivíduo de ser respeitado nos seus direitos, mesmo quando ele comete algo, uma infração, um crime, nesse caso. Não pode prender gente desse jeito e manter essas pessoas presas durante 6 meses sem acusação formal. Isso é um absurdo, isso é o fim do Estado de Direito no Brasil. Aliás, o Fukuyama tem um termo muito interessante. Ele usa o Estado de Direito, que é o Rule of Law, e o Rule by Law. Então, que no Brasil é Rule by Law, assim, você determina a ação do teu voluntarismo. Isso é um verdadeiro absurdo, é uma agressão aos direitos individuais do cidadão brasileiro. Mas aí o senhor acha, então, que é um abuso por parte de Alexandre de Moraes? Quem é o responsável por esse abuso e por esse absurdo que o senhor está nomeando? O responsável, não só Alexandre de Moraes, o Supremo agindo como um colegiado. O Supremo é guardião da Constituição. Isso é violação do direito pétreo da Constituição brasileira. Então, a gente precisa colocar as coisas no seu devido lugar. Porque senão, se começar com essa história que para pegar o Bolsonaro, para destruir o Bolsonaro, a gente vai destruir também o Estado de Direito no Brasil, não, eu sou contra. Eu sou contra, então. A gente tem que punir as pessoas de acordo com o processo estabelecido nas leis e respeitando as regras constitucionais do Estado de Direito. Nada pode justificar atropelar o Estado de Direito no país. E é isso que está acontecendo com o Supremo Tribunal Federal. É uma vergonha a atitude do Supremo Tribunal Federal nesse episódio de 8 de janeiro. Rede social X, antigo Twitter, alega inconstitucionalidade e ilegalidade em decisão de Alexandre de Moraes. É isso mesmo. Redes sociais do senador Marcos Duval foram bloqueadas. Twitter aponta a possibilidade de censura a conteúdo lícito e critica a decisão. A X, antigo Twitter, apresentou um recurso ao Supremo Tribunal Federal contestando uma decisão tomada pelo ministro Alexandre de Moraes. A rede social argumentou que a medida adotada pelo ministro poderia ser considerada inconstitucional e ilegal. Tais alegações foram parte de uma petição feita pela rede social para que Moraes reconsidere o bloqueio total das redes sociais do senador Marcos Duval.
No documento encaminhado a Moraes, a X expôs sua preocupação de que a decisão atual pudesse infringir elementos da Constituição Federal e da legislação infraconstitucional. A gigante tecnológica pontuou que o bloqueio completo não somente afetaria o conteúdo considerado ilícito, mas também abrangeria materiais protegidos pela liberdade de expressão e informação. A empresa levantou a possibilidade de censura a conteúdos lícitos, que já estavam presentes nas postagens do parlamentar e que foram removidos, bem como a censura preventiva de futuros conteúdos legais, sem avaliação judicial sobre sua potencialidade delitiva. Outra notícia na tela. TRE caça mandato de governador de Roraima e determina novas eleições. É isso mesmo. O Tribunal Regional Eleitoral de Roraima cassou com 4 votos a favor e 2 contra o mandato do governador Antônio Denário. Nesta segunda-feira, o chefe do Executivo Estadual foi punido por distribuir cestas básicas no período eleitoral de 2022. No fim da manhã, a presidente do TRE, desembargadora Elaine Bianchi, proclamou o resultado do julgamento pela cassação do mandato do governador e a realização de novas eleições no estado. Por maioria, o TRE julgou procedente o pedido do Avante, que apontou o uso de propagandas sociais destinadas a pessoas carentes com intuito eleitoreiro. Segundo o partido, o governo estadual ampliou o programa Cesta da Família para captar votos durante as eleições de 2022. Outra matéria na tela. Advogada mostra vídeo arrebatador de mulher presa no 8 de janeiro dentro do Congresso. É isso mesmo. Veja o vídeo. E pontuar inicialmente a minha fala, colocando que estou aqui enquanto advogada de presos do dia 8 e dia 9 de janeiro. É interessante a gente ter que pontuar isso, não por medo, né? Porque o medo já passou essa etapa, né? Eu acho que é muito além do medo que a gente vive. Mas eu vou ter que parafrasear a minha assistida, que é minha conterrânea, Roberta. Na audiência dela de instrução, ela disse: eu não posso me omitir de defender os meus valores por conta do medo. Então, não cabe a mim me omitir por conta desse medo. E é por conta dela e dos outros que eu atendo que eu estou aqui hoje e vou usar essa oportunidade para fazer uma defesa técnica, já que dentro dos autos a gente não está tendo esse direito. E vou começar pontuando para a irmã Hilda que talvez para eles seja ter a gente mostrar uma Bíblia e se ajoelhar diante do Pai. E se isso for, eu também sou, e não tenho vergonha nenhuma de dizer isso. Então, inicialmente, eu falei no Senado e vou repetir aqui. A gente tem uma situação dos exames de corpos de delito que foram feitos dos nossos assistidos, que não foram colocados nos autos. Então, até hoje, a gente não sabe se aquelas pessoas que foram presas no dia 8, no dia 9, sofreram alguma lesão. A gente sabe que tiveram alguns que estavam lesionados. Tivemos um cliente de uma colega que hoje não está aqui, que ele foi lesionado 3 vezes por bombas. Então, esses exames eram para constar nos autos e não constam. Tivemos posteriormente, logo em seguida da prisão arbitrária, diga-se de passagem, a coleta de materiais genéticos dessas pessoas. Coleta essa de material genético que foi amplamente discutida também pelos direitos humanos, que é prevista em alguns tipos de crime, nos quais não entram os crimes por atos antidemocráticos, que a gente não sabe nem mais pontuar o que é um ato antidemocrático ou não, se é o que agrada ou o que desagrada a alguma pessoa, mas não entra. O fato é que foram colhidos esses materiais genéticos. Alguns dos meus colegas tiveram acesso esses dias à perícia. Tem uma colega aqui que o cliente dela foi encontrado vestígio de sangue dele em 4 máscaras, em um sofá, em uma coluna. Assim, ele deveria estar tendo uma hemorragia, mas segundo ele,
ele não se feriu em momento nenhum, mas foi encontrado o sangue dele nesses lugares. Essa coleta de materiais genéticos que ficou sendo segurada por esses meses e começaram a surgir agora em alguns autos, o G1 noticiou. Incrivelmente, o G1 sempre tem acesso às coisas antes da gente. Muita coincidência. Inclusive, acesso aos autos. Quando os autos eram sigilosos em segredo de justiça, eles tinham as decisões em 10 minutos. Coisa que a gente, advogado, não tinha. Coisa que até hoje eu e os meus colegas buscamos ter acesso ao inquérito 4781 e ao inquérito 4879 e eu não tenho acesso. E a OAB veio aqui falar que é crime de abuso de autoridade e eu não vi a OAB ir buscar esses meus direitos. Mas vi a OAB se posicionar em uma matéria que a minha colega Gabriela deu para a BBC e aí a repórter perguntou para a OAB se estava tudo correndo dentro da legalidade e a OAB se manifestou que estava. Como é que ele vem aqui, diz para a gente que não sabe o que é que está acontecendo, que ele supõe que possa haver violações de prerrogativas, mas ele se manifesta dizendo que não, está correndo tudo dentro da legalidade. Seria melhor que ele dissesse que não sabe. Seria bem mais bonito do que dizer que não está acontecendo nada. As audiências de instrução, a gente acompanhou audiências de instrução com as testemunhas de acusação, e aí eu trago uma questão muito peculiar, que as testemunhas de acusação daqui do Congresso, 4 policiais legislativos, eles traziam que aquelas pessoas que estavam dentro do plenário e foram presas dentro do plenário eram as pessoas mais violentas que tinham dentro do Congresso. Eu acompanhei os vídeos, a minha assistida estava aqui dentro do plenário, eu fiz, na verdade o marido dela fez o passo a passo dela dentro desse congresso e ela só caminhou dentro desse congresso com a mochilinha dela, passeou pela casa, né? E aí ela entra no plenário e ela se põe a orar em todos os momentos que ela está dentro do plenário. E aí eu quero que passe um vídeo aí para mim, para que as pessoas saibam quem é essa. Uhum. Tem uma falha. Pronto. Essa é a Roberta. E até me emociona porque a Roberta é uma estudante de medicina da USP, é uma cearense formada em engenharia pela UFC, e falou em audiência que o sonho é unir a engenharia com a medicina para salvar vidas. E dela foram tirados 7 meses até agora, sem nenhuma prova de que ela fez absolutamente nada. Contra essa menina, que nos primeiros dias, quando eu cheguei lá, dizia para mim assim, doutora, eu estou com medo de ter constrangido a minha família, de ter feito que eles tenham vergonha de mim, mas diga para eles que eu não fiz nada. E quando essa imagem chegou às nossas mãos, depois de 7 meses presa, 7 meses, eu mandei para a mãe dela, Dona Roberta também, e a mãe dela me mandou um áudio chorando, dizendo que sabia da integridade da filha e que nunca duvidou, mas que agora ela podia provar para todo mundo que a filha dela não era uma terrorista, para quem julgou. Doutora Carolina, muito bem lembrado por Vossa Excelência. Eu queria também lembrar ao público e à população brasileira, eu sempre preciso da população brasileira, para o povo brasileiro saber o que está acontecendo. Lembrar a senhora que as mulheres ficaram sem absolvente, revezando calcinhas para não melarem. Exatamente. Foi isso que ocorreu, não foi? Foi. Inclusive, eu recebi uma mensagem esses dias de uma presa política que está
como dizem, presa pela perna, que ela ficou 21 dias sem ir ao banheiro. E ela teve que fazer uma lavagem lá dentro do presídio. E quem ajudou ela foi a Roberta. Bom, quer receber mais conteúdos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Fico por aqui, um forte abraço e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.